Como eu falei, muitos dos gigantes que nós vamos enfrentar, quando nos colocamos de pé, eles fogem. Mas alguns nós teremos que enfrentar. E na hora da guerra, para enfrentar um gigante, nós precisamos estar preparados. Nós vamos falar sobre isso. Como estar preparado? Porque semana passada nós nos levantamos, oramos, repreendemos, e muitos gigantes, demônios bateram em retirada. Mas alguns ficam. E é necessário entrar em guerra para derrubá-los. Guerra espiritual, oração, intercessão, jejum, perseverança. E não podemos entrar em uma guerra de qualquer jeito. E a melhor pessoa para nós vermos isso é Davi. Davi, ele está apacentando as ovelhas do seu pai. 3 dos seus irmãos fazem parte do exército. E o seu pai, por ele ser o menor e estar ali próximo cuidando das ovelhas, diz: olha, leve alimento aos seus irmãos que estão em guerra e veja as notícias sobre a guerra. E quando Davi chega lá, um gigante se levanta e começa a afrontar o exército de Deus. E aí ele se põe para lutar contra o gigante. Diga, alguém vai ter que lutar contra o gigante. Nós vimos a cena do filme, e ali começa com uma criança ainda falando com ele, no caso Aquiles, um personagem histórico da mitologia, falando: quem é sua mãe? Dizem que ela é uma deusa, falam que você é imortal. Aí ele diz: se eu fosse imortal, então eu não precisaria usar um escudo. E quando nós vamos nos atentar à palavra de Deus, que fala sobre a armadura de Deus, diz a armadura de Deus, fala que o escudo é a fé. Diga, eu preciso ter um escudo. Uma proteção no mundo espiritual. Contra os ataques do inimigo. O apóstolo Gérgio está fazendo a série A Minha Fé Tem Razão. Toda terça-feira, começou semana passada, tem mais 3 mensagens sobre fé. E nós temos que ter na guerra espiritual o escudo, a fé. Porque a fé é que vai nos proteger dos ataques do inimigo. Por isso venha, ouça a palavra, e que a sua fé possa romper, ser despertada, que a sua fé possa crescer em experiência, para que você tenha um escudo para se proteger. Mas nós vemos que Davi, ao chegar ali, ele não foi para a guerra, ele não estava pensando em guerra, ele foi simplesmente para entregar alimento e trazer informação ao seu pai sobre os seus irmãos, de como estava a guerra. Mas chegando lá, o que ele vê é que ninguém estava disposto a lutar com o valente, a lutar com o gigante. Outra coisa que me chama a atenção no vídeo é que o menino diz: eu nunca lutaria com um gigante. E aí ele fala: é por isso que o seu nome não vai ser lembrado. Os irmãos de Davi eram homens fortes, valentes, guerreiros. Tinham força, experiência, já faziam parte do exército, capitões, provavelmente tinham tudo para serem reis. Quando o profeta chega para ungir um dos filhos de Jessé, ele se leva pela aparência, e o filho mais velho, o primogênito, os filhos mais velhos, mais fortes, experientes, Deus fala para ele: olha, não olhe para a aparência, não é nenhum deles, porque eu não vou olhar a aparência, eu vou olhar o coração. Mas eles tinham força, eles tinham força, experiência, mas não era nenhum deles. Não era nenhum deles. E nenhum deles quis enfrentar o gigante, nenhum dos exércitos de Saul quis enfrentar o gigante, e nenhum deles entrou para a história. Como nós vimos aqui, praticamente 100% conhece e sabe quem é Davi, o rei Davi, e conhece boa parte da sua história, e dos ensinamentos que ele fez, e dos muitos valentes que ele levantou e treinou para vencer outros gigantes.
Mas dentre todos nós, só uma pessoa sabia o nome de um dos irmãos de Davi. Por isso, você que quer fazer história, você que quer vencer, que quer conquistar, você tem que ser aquele que se levanta contra o gigante. Tem gigantes contra você? Tem gigante contra a sua alma, contra a sua vida? Tem gigantes querendo destruir a sua vida, o seu casamento e a sua família? Todos nós temos gigantes que precisamos vencer. Mas nem todos querem se levantar contra os gigantes. Quantos querem lutar contra um gigante? Quantos querem vencer os gigantes? A primeira coisa que eu quero que você entenda, lembra que semana passada nós falamos como eles se viam e o que eles falavam dos outros, como os outros os viam? Nós somos gafanhotos e aos olhos deles nós somos gafanhotos. Lembram disso? E eu falei, assim como você vê, assim você é. Eles falaram, os espias falaram, nós somos como gafanhotos. E os gigantes nos veem como gafanhotos. Assim como você se vê, você é. E assim como você se vê, é a tendência de que você imagine que os outros estão te vendo. E eu falei, os gigantes não viam isso. Os gigantes estavam com medo. Por causa da história de conquista de Moisés e de Josué. Quantos sabem qual é a altura de um gigante? Na Bíblia ele fala sobre Golias e fala da altura dele. Quantos aqui sabem qual é a altura do gigante Golias? Qual é a pessoa mais alta? Quem tem 1,70 m aqui? 1,80 m, levanta a mão quem tem 1,80 m. 1,90 m. Tem alguém que tem mais de 1,90 m? 1,80 m, 86, 88. Eu com salto alto fico com 1,90 m. Eu tenho 1,88 m, com salto alto fico com 1,90 m. Então, a média hoje é o quê? 1,80 m. Vamos arredondar para que vocês tenham ideia. O pastor tem 1,90 m, arredondando. Sabe qual é a altura do gigante? 2,10 m. Quantos centímetros a mais? Quantos? 20 centímetros a mais. Ele era mais ou menos dessa altura assim, ó. Ele era muito mais alto do que os outros homens. Mas assim como você vê, assim é. Se você olha para um problema da sua vida e você acha que esse problema é gigante, ele é um gigante. Tem muitos gigantes que estão diante de nós que não são muito maiores do que nós, não. Golias não era muito maior do que qualquer homem normal, ele era grande. É um gigante, não é à toa que o nome dele é gigante. Golias, da descendência, da genealogia dos gigantes. Ele é um homem gigante, um homem forte, treinado para a guerra, experiente, mas ele não é assim tão alto. As pessoas falam, pastor, eu acho que o gigante tinha uns 5 metros. Não, filho, seu problema não é tão grande assim, não. Às vezes você acha que o problema é tão grande, mas não é, não. O gigante não é tão grande. 3,50 metros, pastor, 4 metros, 5, 6 metros, não, nada disso. O gigante não é muito maior do que nós somos, não. São gigantes, mas não são muito maiores do que nós, não. Mas eu quero falar sobre Davi e sobre duas coisas que o fez e que preparou Davi para vencer os gigantes. Na verdade, 3. Diga a primeira. Diga a primeira coisa que preparou Davi para vencer um gigante foi o trabalho. Você quer vencer gigantes? Trabalha. Eu não conheço na Bíblia nenhum homem de Deus que foi chamado mulher de Deus, criança de Deus, velho de Deus. Não conheço nenhum que foi chamado e não estava trabalhando. A primeira coisa que prepara uma pessoa para vencer os problemas, os desafios, é o trabalho. E eu estou aqui falando de trabalho e não emprego, porque trabalho é inerente ao homem, sempre existiu. Emprego, nós estamos falando de carteira assinada.
Uma pessoa que recolhe latinha e vende, isso é trabalho. Todos podem trabalhar. As crianças acorda e trabalha, arruma a sua cama. Recolhe a sujeira. Todos devem trabalhar. Nem todos têm emprego. Nem todos saem para um emprego. Nem todos têm carteira assinada. Mas todos devem trabalhar. Limpar o chão, varrer a casa, lavar os banheiros, arrumar as camas. Isso desde criança tem que ser ensinado. Porque uma criança ela tem que ser ensinada desde pequena. Diga a primeira coisa. Para preparar uma pessoa para vencer gigantes é o trabalho. E eu quero te fazer a pergunta: você está precisando trabalhar mais? Você está trabalhando direito? Porque os irmãos dizem: cadê aquelas poucas ovelhas? Cadê aquelas poucas e sem valor ovelhas que você deveria estar cuidando? Muitas vezes você tem que cuidar de algo e você acha que não tem valor, que não é significante. Ou muitas vezes a sociedade fala que aquilo que você faz não tem valor. Ah, você trabalha... Não, eu sou do lar, eu cuido... Não, se você cuida da sua casa, você trabalha na sua casa, e a sua casa está sempre limpa, organizada, você trabalha na sua casa. E isso é muito bom. Por mais que a sociedade diga que não é nada, as mulheres que trabalham em casa, diga, é trabalho. É muito trabalho. Por isso que os homens saem para trabalhar. Porque trabalhar em casa é muito trabalho. Às vezes eu estou em casa com a minha esposa, com a pastora Carla, aquela mulher bonita. E eu falo para ela, olha, eu vou para a loja trabalhar um pouco, porque eu estou muito cansado de trabalhar em casa. Porque como a gente tem um horário, uma vida muito corrida, questão de trabalho, filhos, igreja, reuniões, projetos seculares, e eu faço meu horário. Então, às vezes é de dia de manhã, ou então à noite, antes de dormir, 10 horas, a gente pega 2 horas para limpar a casa. Eu falo, estou muito cansado, amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu não vou ficar em casa não. Porque trabalhar em casa dá muito trabalho. Estou errado ou estou certo, mulheres? Então se respeitam, ponham respeito de, você trabalha, eu trabalho na minha casa, eu tenho o melhor emprego do mundo. Trabalho. A primeira coisa que fez Davi ser preparado para vencer um gigante é um trabalho. Trabalhe, faça as coisas com coração, cuide da sua casa, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, saia para trabalhar em obediência, em fidelidade. A Bíblia nos diz que nós devemos trabalhar para o nosso patrão como se fosse para Deus. Então trabalhe bem, trabalhe direito, trabalhe em obediência, sem fofoca no trabalho, sem murmuração, sem falar mal do patrão, mas orando, abençoando, fazendo como se fosse para Deus. Alguns falam assim, pastor, é que você não conhece o meu patrão. Mas a resposta é bem simples, mas é que você não conhece Deus. Porque se você fizer o seu trabalho direito, independente do seu patrão, Deus é Deus e é fiel e vai te abençoar muito. Por isso, se você quer vencer gigantes, trabalhe. Cadê as mães aqui que estão ensinando os filhos a trabalhar? O que seu filho faz na sua casa? Ah, pastor, ele acorda meio-dia, acorda cansado. Ah, o filho da mãe acorda, parece que teve um pesadelo. Parece que trabalhou a noite toda. Tira da cama, sacode a criança e fala, você vai me ajudar. Eu vou lavar a louça, você vai secar. Você vai arrumar as camas, vai varrer o chão. Porque senão a gente cria um monte. Tem um manual aí que fala como criar um delinquente, não é? E dentre as instruções é, não cobre nada do seu filho. Se você quer criar um delinquente, não cobre nada dele. Nem que ele arrume a sua cama e que escove os dentes. Agora, se você quer criar um filho para ser um vencedor e vencer gigantes, coloque ele para trabalhar. Diga, trabalho. A segunda coisa é que Davi venceu o leão. Vai analisando se você está pronto para vencer um gigante. Vai analisando se os nossos filhos estão sendo preparados para vencer gigantes. Você está trabalhando?
do jeito certo, com o coração voluntário, alegre, como se fosse para Deus e não para os homens, ensinando seus filhos. A segunda coisa é o leão. Diga, eu preciso vencer o leão. Só chega no gigante quem vence o leão. Agora, o que é o leão? O leão é um símbolo na Bíblia de liderança, de poder e de autoridade. Jesus Cristo mesmo, ele é o símbolo, ele diz, eu sou o leão da tribo de Judá. Agora, o inimigo imita Jesus. Jesus é o poder. E ele, por ter poder, se acha mais poderoso do que o poder do que Jesus. Então Jesus diz, eu sou o cordeiro que entregou a vida. Eu sou o leão da tribo de Judá, que cuida de vocês. Mas o inimigo, ele se faz de leão. Ele não é um leão, ele se faz de leão. E a Bíblia diz que ele fica ao derredor. Diga, ao derredor. Rugindo. Buscando a quem tragar. A quem destruir. Então, para que você tenha uma ideia, você está aqui, eu estou aqui. A Bíblia diz que ao nosso lado estão os anjos, em volta de nós. Quantos temem o Senhor? Os que temem o Senhor, os anjos se acampam ao redor. E ao derredor, depois dos anjos, estão leões rugindo para devorar. Qual que é a questão? A questão é que quando eu quebro um princípio e eu saio da proteção de Deus, e eu me lanço aos leões. Mas a Bíblia diz que Davi, em certo momento, ele teve que entrar em guerra contra um leão, que não estava querendo tragar ele, mas que estava querendo tragar e que a ovelha já estava na boca do leão. Pode ser que o inimigo não está querendo destruir você, pai, e você, mãe. Mas pode ser que um leão já abocanhou um dos seus filhos e está querendo devorar um dos seus filhos. E a Bíblia diz que Davi, ele foi para cima do leão, pegou o leão pela barba e destruiu o leão, matou o leão e salvou a sua ovelha. Todo valente que está sendo treinado e preparado para derrubar gigantes, diga, é um trabalhador. E não aceita que o inimigo destrua e que devore as suas ovelhas. Por isso, o segundo passo é ser valente. Na Bíblia fala só de 2 homens que venceram o leão. O primeiro é Sansão e o segundo é Davi. E Davi teve que vencer o medo, ele teve que avançar, ele teve que grudar no leão, na barba do leão e matar o leão. Porque se ele não fizesse isso, a sua ovelha seria devorada. Vou falar uma coisa, se nós pais e mães não nos posicionarmos com força, com violência, com ousadia, com perseverança, muitos dos nossos filhos vão ser devorados nessa geração. Devorados pela droga, devorados pela prostituição, devorados pela mentira. Muitos deles vão cair em ciladas loucas. Por isso, nós pais, que estamos orando um pelos outros, quantos estão aqui orando pelas famílias da igreja, da comunidade? Você tem que saber isso. Que muitas vezes o alvo do inimigo não é você, mas é a sua ovelha. Não é você, marido, mas é a sua mulher. Não é você, mãe e pai, mas é o seu filho. Por isso nós temos que avançar e vencer os leões. A Bíblia diz que o inimigo se faz de leão, que ele ruge. Que ele fica rugindo e buscando a quem devorar. E o inimigo fica rodeando a nossa vida, rodeando a nossa família, buscando alguém para destruir. Mas nós que tememos ao Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para que se acampem ao nosso redor. Diga, vencer o leão é fácil. Tem muitas pessoas, e o ditado popular diz, eu estou matando um leão por dia. A verdade é essa. Todos nós, e qualquer pessoa lá fora,
está lutando contra o inimigo. E a maioria vence o inimigo. Porque não precisa ser um crente, um pastor, para ir atrás do filho perdido. Não precisa ir atrás do filho que está nas mãos das drogas, da prostituição, e falar: você vai sair das drogas sim. Você vai sair dessa vida. Não precisa ser crente, não precisa ser pastor. Basta ter força. Basta ser um trabalhador, uma pessoa forte, uma pessoa que vai para cima, que não aceita destruição, que vai ver que tem muitas pessoas, e não só cristãs, mas estão dizendo: pastor, eu não sou crente, mas eu estou matando um leão por dia. Quantos aqui estão matando um leão por dia? Amém. Vai para cima, irmão. Não é brincadeira nos dias de hoje criar filhos. A questão do abuso, da prostituição, das violências, das brigas nas escolas, das drogas. Hoje temos uma geração perdida nas drogas, no crack. Mas se os pais se unirem e forem para cima do leão, nós destruímos o leão. Não precisa ser crente, não precisa ser pastor, não precisa ter unção. Presta atenção no que eu estou falando. Não precisa ter unção. Davi tinha sido ungido para vencer o leão e o urso? Não. Ele foi ungido depois. Você não precisa ser crente, você não precisa ser ungido, você não precisa ser pastor para vencer os leões. E tem muita gente que eu conheço que está dizendo: eu estou vencendo, pastor, eu estou matando um leão por dia. Por isso não se intimida, não volte atrás, se coloque de pé e avance contra os leões que estão rugindo contra a sua casa. Diga: é uma luta diária. Às vezes é um dia que a gente vacila, uma pessoa mal intencionada chega perto de um dos nossos. É uma guerra diária contra o inimigo, contra espíritos malignos, pessoas malignas usadas por demônio para destruir as vidas. É um dia que a gente bobeia, que a gente fala: hoje eu não vou matar o leão de hoje. E é nesse dia que ele devora. Por isso, cada dia vença um leão. A segunda coisa que Davi teve que vencer foi o urso. Diga: o urso. Nós vimos que o leão é o símbolo de poder, de autoridade, de liderança. Jesus Cristo: eu sou o leão da tribo de Judá. O inimigo se faz de leão e fica rugindo ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Mas e o urso? O que significa o urso? Diga: a carne. Tanto o leão quanto o urso são um dos poucos animais que não tem medo do homem. Não tem medo do ser humano. São poucos animais que não tem medo do homem. Mas o leão e principalmente o urso, eles enfrentam o homem. Uma patada de um urso pode esmagar o crânio, a cabeça de um homem. E eles não têm medo, eles não fogem. Você vai ter que enfrentá-los e destruí-los. Vai ter que matar um leão por dia. Mas o urso, na minha opinião, é pior do que o leão. Porque o leão é o inimigo. São espíritos malignos que já foram vencidos e que já estão debaixo dos nossos pés. Basta orar e vigiar, porque eles não podem fazer nada contra nós. Mas o urso, ele representa o maior predador, o maior inimigo do ser humano. Ele invade casas, ele invade cidades. Uma patada sua, como foi falado, pode esmagar a cabeça de um homem. Só que, quando nós falamos de urso, nós estamos falando da carne. Diga, pastor, a minha carne. E qual que é a questão da minha carne? Uma vez a pessoa estava falando que eu estava tanto na carne. Eu falei: é claro que eu estou na carne, irmão. Eu sou feito de carne. Eu ainda não morri, não fui para o céu. Eu sou de carne, eu estou na carne. E o dia que eu morrer, essa carne vira pó. E Deus queira que eu vá para o céu. Estou me esforçando a cada dia. Mas nós estamos na carne, nós temos carne. E o urso representa essa carne.
Sabe qual que é a grande questão do urso? Porque chega o tempo de hibernar. O que o urso faz? No tempo do frio, ele se recolhe, ele entra numa caverna, ele deita, e ele ali fica 6, 7 meses. Mas depois de 6, 7 meses, aquele urso se levanta, magro, faminto, sai para devorar e destruir e comer tudo que está na sua frente. É o que acontece com a nossa carne. Muitas pessoas vêm para a igreja e falam: pastor, eu estou bem, eu estou indo bem, eu estou caminhando bem. E passa 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5. Chega no 6º mês, o urso começa a levantar. No 7º mês, o urso está devorando tudo. Às vezes, temos um pecado e nós achamos que vencemos aquele pecado. Mas muitas vezes, este pecado, este urso, ele não foi vencido. Ele está simplesmente adormecido. E quando ele desperta: pastor, eu estou limpo das drogas. Quanto tempo, filho? 4 meses. 5, 6. Dá o 7º mês. Parece que aquela força do urso desperta. E aí ele cai nas drogas e passa dias e dias nas drogas. Aí ele fala: não, venci de novo, pastor. Venci de novo. Estou limpo. Não estou mais usando droga, pastor. Não, pastor, eu não estou mais me prostituindo, pastor. Eu venci a prostituição. Eu venci a pornografia. Eu venci a mentira. Eu venci esse pecado. E aí passa os meses. E aí depois de alguns meses, esse urso se levanta de novo. Diga: não adianta colocar o urso para dormir. Tem que matar o urso. Sabe por que Davi venceu o gigante e se tornou conhecido em toda a história da humanidade? Porque ele era trabalhador, porque ele venceu o leão e porque ele matou o urso. Não adianta você só ser trabalhador. Você tem que ser um bom trabalhador. Você tem que ser um bom trabalhador. Você tem que ter conhecimento do mundo espiritual e saber que você é espírito. Possui uma alma e habita em um corpo. E que ao seu redor estão os anjos e que ao derredor estão demônios. Como leão, como leões. Você precisa ter visão espiritual. Não adianta só trabalhar. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja. Deus abre a porta do trabalho e ele se torna trabalhador. E trabalha de segunda a segunda e se esquece do mundo espiritual e da sua vida com Deus. E aí o leão destrói. Porque você tem que ser trabalhador. Você tem que ser um bom trabalhador. Mas você também tem que saber que existe um mundo espiritual. E que os espíritos malignos estão ao derredor, como leão, rugindo para te destruir e buscando a quem tragar. Mas você também precisa saber que aqui dentro do coração do homem, da mulher, existem desejos, paixões de pecado. E a diferença é se você vai matar este urso, que muitas vezes habita no nosso coração e ele dorme. E aí nós somos os mais espirituais. Vem para a igreja e glória a Deus, e treme, baba, e retetete. 6 meses. Mas depois esse leão desperta. Aí some 1 mês. Some 1 mês. Depois de 1 mês ele volta. Onde você estava, filho? Ah, pastor, tive uns problemas aí. É o urso. Enquanto você brincar com o urso e colocar ele para dormir, de tempos em tempos, cada 6, 7 meses, ele se levanta para destruir tudo que você trabalhou e que você conquistou. Por isso nós temos que sermos trabalhadores, matarmos o leão e matarmos o urso. Tem a história, já contei na escola de ensinamento, que um grande homem, muito rico, ele tinha uma mansão, e ele colocou aquela mansão para vender. E as pessoas iam lá, ver os valores, examinar a mansão para ver se compravam. E aí a pessoa chegava com ele, falava: não, vamos entrar na mansão, vamos para que você conheça. E entrava, passava pela sala, passava por muitos quartos, mas de repente encontrava um quarto, e lá naquele quarto
tinha um leão. E a pessoa que estava querendo comprar, falou, mas como assim tem um leão nessa casa? Assim, é um leão aí de estimação, é só dar não sei quantos quilos de carne para ele por dia. Aí eu falei, você é louco, eu não vou comprar uma mansão que tem um leão e tem que ficar dando carne para ele todo dia. Eu não vou comprar essa mansão, eu não vou morar nesse lugar. Eu não vou morar em uma mansão que tem um leão, que tem um urso. Quantos morariam numa casa dessa? Quantos morariam numa mansão que tem um leão, um urso? Todos morariam? Quem não moraria, levanta a mão, porque eu não vou morar numa mansão dessa. Pode ser uma mansão, mas eu não vou com a minha família, com as minhas filhas, para uma mansão que tem um leão ou que tem um urso. Eu não vou morar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você convida Jesus para morar no seu coração. E se no seu coração tem um urso, Jesus é tão esperto quanto nós. Ele vai falar, eu não vou morar nessa mansão. Se você não moraria numa mansão onde tem um urso, um leão, muitas vezes nós achamos que Jesus vai morar no nosso coração com um leão. Que vai morar no nosso coração que tem um urso. Jesus vai morar no nosso coração quando vencemos o leão e quando matamos o urso. Quantos querem Jesus morando no seu coração? Então diga para a pessoa que está do seu lado, mate o urso. O leão precisa comer todo dia. Ele está todo dia buscando a quem tragar. Agora, o urso ele pode ficar até 7 meses sem comer. Mas a hora que ele se levanta para comer, é para destruir. E Davi, um jovem trabalhador, diga, um jovem trabalhador, que matou o leão por causa de uma ovelha e que matou o urso. Hoje a mensagem é muito simples, não se preocupa não que já estamos indo para o final. Ninguém falou amém? Ninguém acredita? Quando o gigante se aproximou, ele se aproxima, ele ia 2 vezes ao exército e ficava falando, não tem homem aí não para lutar comigo? Seus bandos de mariquinha. Cadê os homens de Israel, seus frouxos? Ah, se tivesse não tem um homem aí para lutar comigo? E ele ia de manhã e ia à tarde. Ele ia de manhã, provocava, falava. E cadê? Levante um homem para lutar comigo. No final da tarde ele voltava. Cadê o homem para lutar comigo? Não tem homem? O inimigo ele vem de manhã e ele vem à tarde. Para querer te intimidar. Para que você fique paralisado pelo medo e volte atrás. Mas diga ao Senhor, está me levantando como um valente, um homem, uma mulher trabalhadora, para vencer o leão, para vencer o urso e derrubar gigantes. Mas quando o gigante chega, e Davi está chegando, e o gigante também chega, os dois se encontram ali, uma coisa que assim me chama muito a atenção, eu não quero escandalizar os irmãos, eu não sei se eu posso falar. Posso falar? Eu fico preocupado de falar algumas coisas. Eu fico muito preocupado com algumas coisas. Às vezes as pessoas de mais idade, às vezes as pessoas mais religiosas, mais tradicionais, eu fico com medo de falar algumas coisas. Eu quero saber, eu posso falar? Se você não gostar, você me perdoa? Outro dia eu falei, lembra do testemunho da professora, do filho? Lembra que eu falei que foi no médico e o que o médico falou? Alguém está traumatizado? Não? Tranquilo? Ah, então se aquilo foi tranquilo, então eu posso falar. Mas quando o Davi se encontra com o gigante, Davi ficou olhando uma coisa muito interessante. E é uma das coisas que nós temos que ter, diga, é visão. O que nós vimos na semana passada? Assim como eu me vejo, assim eu sou. Eu sou um gafanhoto e aos olhos deles, eu sou um gafanhoto. Qual era a visão deles? Gafanhoto. Eu tenho que estar muito atento para aquilo que eu estou vendo. E quando o gigante aparece, o que Davi vê é meio estranho, é meio constrangedor. Davi fala de cara, este gigante incircunciso.
Pastor, o que é incircunciso? Onde nós estávamos mesmo? Há muito, muito tempo atrás, Deus estabeleceu um princípio que hoje não é mais necessário. Diga aos homens, graças a Deus. Mas um dos princípios que Deus estabeleceu no princípio, no início, quando chamou Abraão e a sua descendência, era a incircuncisão. Todo menino, ao 8º dia, o sacerdote cortava uma película do órgão genital masculino. Tirava uma pele do órgão genital masculino. E essa pele, essa carne que tinha sido cortada, diga, a carne do homem, precisa ser cortada e jogada fora. Era um símbolo de que o homem estava cortando a carne e lançando fora a carne, mas principalmente que estava fazendo uma aliança de sangue com Deus. Então o povo chamado, separado por Deus, o povo de Abraão e depois hebreu, Israel, eles têm esse costume cultural hoje, porque não é mais bíblico, não é mais um princípio, mas todo menino no 8º dia era levado para apresentação ao sacerdote, e o sacerdote circuncidava o órgão genital do menino, lançava aquele pedaço de carne fora, e isso era sinal de aliança, diga, aliança. E eu acho muito estranho Davi chegar para uma guerra e ficar olhando as coisas dos outros. Davi vai para uma guerra, ele olha um gigante, ele fala, eu quero ver os documentos desse gigante. E ele vê os documentos do gigante e ele fala, você não tem aliança com Deus. Diga, o gigante não tem aliança com Deus. Pessoal, não se preocupe com essas histórias de órgãos. Mais para frente a gente faz uma série de cura interior, tá bom? A gente destraumatiza tudo isso, tá bom? Mas são coisas importantes, porque se Davi olhou isso, é porque é importante. Muitas vezes nós estamos olhando a coisa errada. Sabe o que você tem que olhar para os seus inimigos? Sabe o que você tem que olhar para esses espíritos malignos e as pessoas que o diabo levanta e usa contra você? É o seguinte, ele tem aliança com Deus? Então Davi não ficou olhando o tamanho do gigante, Davi não ficou olhando a força do gigante, Davi não ficou olhando as armas do gigante, porque a ponta da lança do gigante pesava 7 quilos. Ele tinha 2,10 metros, uma couraça que pesava aproximadamente 5 quilos. A ponta da lança, 7 quilos. 7 quilos com mais 5 quilos. Muito peso. Então ele não ficou olhando o tamanho do gigante, não ficou olhando a força do gigante, ele não ficou olhando a experiência do gigante, o que o gigante falava, ele olhou e falou assim, não é circuncidado, não tem aliança com Deus, vai cair por terra. Diga todo aquele que não tem aliança com o Deus vivo, vai cair por terra. Você está olhando a altura do gigante, você está olhando a fama do gigante, você está olhando o que ele fez com o vizinho, o que ele fez com os filhos e com essa geração, você está ouvindo a voz grossa, forte dele, que dá medo, que intimida. As pessoas fazem isso, elas veem o tamanho do problema, elas veem quanto tempo tem esse problema, a força desse problema, elas veem se os outros estão passando por esse problema. Mas o que nós temos que ver é quem tem aliança e quem não tem. Diga, eu tenho aliança. Por isso eu vou vencer. Porque eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. E você que vai, se levante e aplauda o Senhor bem forte. Porque é noite de vitória. Você está sendo preparado para vencer gigantes. Para derrubar gigantes.
Santo, santo é o Senhor. Deus está levantando homens e mulheres nesse lugar valentes, que vão vencer o gigante das drogas, da prostituição, do divórcio, que vão vencer o gigante do desemprego. Deus está levantando homens e mulheres de valor neste lugar. Não é à toa que Deus está te ensinando sobre gigantes, quem eles são, como eles surgem, como eles nascem, onde eles crescem, aonde eles dominam, os seus nomes, a sua genealogia, porque Deus vai destruir todos os gigantes da sua vida e deste lugar. Mas eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia. Abra em 1 Samuel 17. Aqui tem o texto, eu tenho sempre deixado na mensagem um texto para leitura e para meditação. Leia 1 Samuel na sua casa, no decorrer da semana. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17 e 1 Samuel 18. Leia esses 3 capítulos, capítulo 16, 17 e 18, durante a semana, ao acordar ou antes de dormir. Leia esses 3 capítulos, que você vai ter uma ideia melhor e mais completa sobre este momento em que Davi é ungido, em que ele se levanta contra o gigante e que ele vence o gigante. Mas nós estamos falando semana passada sobre os gigantes e de nos colocarmos de pé para tomarmos posse da herança. E hoje nós estamos vendo um homem que teve que entrar em guerra contra um gigante, mas que ele estava preparado para lutar um gigante. Se você não trabalha, se você não tem visão espiritual e de espíritos malignos do reino espiritual que está ao nosso redor, e se você não vence o urso, é melhor você não se levantar contra um gigante, porque senão ele vai te destruir. Mas você que é trabalhador, você que venceu o leão e salvou a ovelha, você que matou o urso, vai derrubar gigantes. Pergunta para o pastor: pastor, o que eu ganho em derrubar um gigante? Pergunta. Isso é o mais importante. Quem vai entrar em uma briga à toa? Quem vai entrar em uma guerra à toa? Para quê? Para dizer que é o bom? Para dizer que é o valente? Eu tenho que saber qual é a recompensa por vencer um gigante. Samuel 17, versículo 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá. Diga, riquezas. De grandes riquezas. Amém. Que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha. Diga, um casamento com uma princesa, com um príncipe. O que você ganha em vencer um gigante? Riquezas e um casamento abençoado, com um príncipe, com uma princesa, e fará isento de impostos a casa de seu pai. O que mais se reclama do governo da Dilma depois da corrupção? Os impostos, os juros. Imagine você vencer um gigante: riquezas, um casamento, isento de impostos. Eu quero falar para você, hoje é a primeira reunião de domingo do mês, e toda a primeira reunião de domingo do mês, nós entregamos os envelopes de dízimo. Mas eu quero, nesta noite, colocar por terra o gigante da miséria. Diga, o gigante da miséria. Como é que se coloca o gigante da miséria por terra? Diga, sendo circuncidado, tendo uma aliança com Deus, sendo fiel. Diga, sendo fiel. E cada oferta significa algo no mundo espiritual. A oferta significa prosperidade, o dízimo, fidelidade, e as primícias, santidade.
Então eu quero fazer a primeira reunião de domingo do mês de dezembro e entregar os envelopes como nós fazemos em toda a primeira reunião de domingo do mês. Mas eu quero fazer um desafio e eu gostaria que você, quando você viesse para frente entregar a sua oferta, ou você que está sem oferta, mas você que quer ser circuncidado, você que quer ter uma aliança com Deus, para vencer o gigante Golias, que está te impedindo de prosperar e de enriquecer. Esse gigante te impede de enriquecer, esse gigante te impede na área sentimental, no casamento e na área de cobranças, impostos. Ele está sempre te acusando de pecador e de devedor. Por isso, gostaria que você pensasse bem, porque eu sempre falo, dízimo não é brincadeira, é compromisso, é fidelidade. Um homem não pode casar com uma mulher dizendo, eu sou fiel e juro fidelidade até a morte, e depois quebrar isso, porque é muito sério. Agora imagine com um Deus todo-poderoso. Por isso eu gostaria que vocês sentassem. Porque sentar é mais fácil para pensar. Você senta e você pensa. Nós estamos vendo sobre gigantes, uma série, Derrubando Gigantes. Semana passada, vimos a história completa dos gigantes e de Caleb, que perdeu 45 anos da sua vida, porque um gigante tomou posse da sua terra, da sua herança, da sua colheita. E hoje nós estamos vendo como vencer um gigante, como vencer Golias, trabalhando, estando debaixo da bênção e da proteção de Deus e dos seus anjos, cuidando das ovelhas, dos filhos, e matando o urso que habita no nosso coração. E nesta noite, nós ainda vamos ter mais duas mensagens especiais. Os 2 próximos domingos, nós vamos falar sobre Derrubando Gigantes. O treinamento de uma equipe para vencer gigantes. E vamos ver um momento decisivo, onde quase o gigante mata o rei Davi. Mas nesta noite, você precisa tomar uma decisão. Você precisa olhar para os seus documentos. Desculpe a palavra e o trocadilho. Você precisa olhar para os seus documentos. Você precisa olhar para as coisas certas. Como Davi olhou para o gigante e viu que ele não era circuncidado, que ele não tinha aliança com Deus. Hoje você precisa olhar para o seu coração, para ver se ele está circuncidado, se não há carne. Porque se ele não estiver circuncidado, você vai perder a guerra. O gigante vai vencer. Mas se você for circuncidado, se no seu coração não há carne, não há desejos carnais, mas se você é circuncidado, você vai ter prosperidade, riquezas, um casamento abençoado e as cobranças se acabam. O inimigo não vai mais poder colocar o dedo no seu nariz e te acusar de dia e de noite, de pecador e de crente falso, de crente hipócrita. Ele não vai mais poder te acusar. Por isso, nós vamos assistir um vídeo, uma música. E durante esta música você pense. Se você precisa conversar com Deus, se arrepender dos seus pecados, esse é o momento. Se você quer se levantar como uma pessoa trabalhadora, esse é o momento. Se você quer se colocar debaixo da proteção e dos anjos de Deus, esse é o momento de vencer o urso e colocar a carne para fora. A força do urso. E você que quiser ser circuncidado, tirar a carne do seu coração e ter uma aliança fiel com Deus para vencer o gigante da miséria, do divórcio e das cobranças e das acusações do inimigo, esta é a noite. E você que decidir, você vai entregar a sua oferta ou não, mas você vai vir e eu vou entregar 3 envelopes de dízimos ungidos. E esses envelopes, eles representam o seu primeiro compromisso como dizimista. Ser dizimista no mês de dezembro, de janeiro e de fevereiro.
Pastor, por que você está fazendo isso agora? Porque nós estamos terminando um ano, estamos começando outro, e você não pode terminar um ano sem ser circuncidado e fiel ao Deus vivo. Você não pode começar um novo tempo, um novo ano, com o coração cheio de carne, com um urso, devorando tudo que você conquista. Porque se não for circuncidado, o gigante destrói, o gigante mata.